Olá, senhoras e senhores, aqui é o professor Jadowski, seu professor de física, e estamos aí nas nossas discussões de cinemática. Buenas, a gente está montando conceitos, a gente está aí enxergando os padrões que começam a aparecer, e aí a gente também tem que acostumar com um vocabulário de prova que gosta muito de tentar nos esconder informação. Bom, quando a gente fala de velocidade, a gente já discutiu que é uma grandeza vetorial, mas que aí eu posso também querer falar da distância percorrida e passar a me referir a uma velocidade escalar média. Então a gente vai ter aí diversas maneiras de perguntarem para vocês sobre a velocidade de um corpo. Velocidade escalar, velocidade vetorial, velocidade média, velocidade instantânea, velocidade inicial, velocidade final. Então a gente vai se referir de diversas maneiras e aos poucos, com a prática, a gente vai se acostumando, vai sentindo ali no exercício o que ele está querendo dizer com determinados termos. O melhor, e eu acho muito que deveria ser assim, o melhor seria que eles deixassem claro o que eles estão falando, que é para o aluno não precisar ficar aí batendo cabeça ou errar exercício, porque o examinador não se fez claro. Olha o que eu estou falando. A gente fez algo parecido lá atrás quando a gente falou de grandezas. Mas olha só, se eu tenho um carro que sai daqui e chega aqui, qual é a velocidade que ele fez o percurso? Bom, tem que saber quanto ele andou e quanto tempo que levou. Mas aí olha só, se eu estou olhando de perto, querendo analisar toda a viagem deste meu motorista, eu vou ver tudo que ele percorreu para a direita e tudo que ele percorreu para cima, né? Vamos imaginar que é um mapa aí e eu digo que ele anda 300 quilômetros para leste e 400 quilômetros para o norte. Vou dizer que levou 10 horas. Bom, 300 quilômetros e 400 quilômetros percorridos, rodados para valer, são 700 quilômetros. 700 quilômetros em 10 horas, né? O que ele andou e o tempo que levou, 700 quilômetros em 10 horas, deu 70 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média desse percurso. Mas essa é a velocidade escalar média, porque ela mediu tudo de fato que foi percorrido e andado. Porque se eu pensar num vetor, não na distância, mas num vetor de deslocamento, ele saiu daqui e chegou lá. Do deslocamento, não que ele tenha andado, mas se eu estivesse riscando no mapa, risco um ponto na cidade de saída, risco um ponto na cidade de chegada. A reta que une os dois pontos é o deslocamento vetorial, né? Saiu daqui e foi para lá, olha o meu dedo aí tendo que ser usado para apontar. Então, tenho 500 quilômetros de deslocamento vetorial. 300 com 400, é um triângulo pitagórico, 3, 4, diagonal 5, 30, 40, diagonal ou hipotenusa 50, 300, 400, minha hipotenusa 500 quilômetros. 500 quilômetros percorridos em 10 horas foram 50 quilômetros por hora de velocidade vetorial média. É a mesma viagem, durou as mesmas 10 horas, mas ou eu analisei o percurso todo, quilômetro por quilômetro, ou eu fiz só uma estimativa geral no mapa de deslocamento, ponto de saída, ponto de chegada. Então vai depender do contexto, vai depender do que o cara te diz no enunciado, mas é importante que você já comece a separar as coisas. De uma maneira geral, velocidade vai ser que andou e o tempo que levou. Velocidade média, como no exemplo que a gente fez, o cara fez 700 quilômetros em 10 horas. Duvido que ele tenha ficado com o pé certinho nos 70 quilômetros por hora lá da velocidade, e 10 horas assim, sentado do mesmo jeito, sem piscar. Não rola, né? Ele foi mudando essa velocidade. Tem lá a Polícia Federal daqui 1 quilômetro, ele já deu uma diminuída na velocidade, né? Passou a Polícia Federal, já dá uma aumentada na velocidade para recuperar. Aí ele para um pouquinho para tomar um cafezinho. Depois ele para de novo, que tem que fazer xixi. Então, a velocidade desse cara vai mudando ao longo do caminho. Mas para resumir o papo, eu digo, andei tanto, o tempo total foi tanto, a gente faz uma média. Velocidade média. A velocidade
pode ser, então, velocidade escalar média, tudo aquilo que ele andou de fato e o tempo que levou, um resumão, mas eu posso falar também da velocidade escalar instantânea, que é o que, por exemplo, um radar ou um pardal vai medir. Você passou a viagem todinha, devagarinho, curtindo um sonzinho, 70 km por hora, de boa. Aí na hora que você dá uma acelerada, porque você está querendo chegar logo no banheiro, ou porque você, sei lá, resolveu empolgar na música, só naquele trechinho que você aumentou a velocidade, pum, caiu num pardal. Caiu lá num desses radares. Eita, marcou 120 km por hora, vai levar uma multa. Aí você vai dizer, ah, mas foi só naquele instante. E o cara do Detran vai dizer, sim, porque eu só medi, eu só fotografei, eu só pude ver aquele instante. Então essa é a velocidade do instante, instantânea. Tem alguns radares, eles não chegaram a ser implementados em muitos lugares, mas tem alguns radares que vieram com uma tecnologia bacana de velocidade média e não de velocidade instantânea. Porque essa história que eu te contei costuma acontecer ao contrário, né? Tu anda sempre a 120, quando tu vê o radar, tu baixa para 70, 80 e depois tu aumenta de novo. Então não toma multa, mas continua andando rasgado, continua oferecendo risco a si próprio e para os outros. Então o que os caras resolveram fazer? Entre dois semáforos, eles faziam uma medida da tua posição, da tua placa no início e da tua posição, da tua placa quando passava no final. Pela distância entre os semáforos, eles estimavam qual era o tempo desse intervalo com a velocidade máxima da via. Então, se tu passasse pelos dois semáforos num tempo menor do que o que eles tinham previsto, é porque tu estava mais veloz que o permitido, você tomava uma foto, você tomava uma multa. Então, para esse aqui, não adianta, vai rasgando e só na hora do semáforo você diminui, porque ele vai medir a velocidade escalar média daquele trecho e aí você não vai conseguir esconder do radar como é que você dirige. Eu acho que seria justo que os radares fossem assim, porque aí então, se a gente não gosta da velocidade que está estipulada, vamos lá, brigar na Câmara de Vereadores, falar com o prefeito, dizer que não está bom, naquela via a velocidade tinha que ser outra. Mas a gente não vai desrespeitar, como a gente tem criado como hábito. Buenas. Então, velocidade média fala do percurso inteiro, do tempo total, e a velocidade instantânea fala só de um momento. Porque assim, por exemplo, alguns exercícios podem falar que o cara fez um trajeto indo a 100 km por hora e voltando a 150 km por hora. Então são duas velocidades diferentes, em instantes diferentes, que eu posso usar para compor uma média, se eu quero resumir a estrada toda, beleza? Mas vamos indo aí com a discussão. Velocidade, então, escalar vai ser distância mesmo por tempo, não é nem deslocamento, não é ΔS por ΔT, porque deslocamento é escalar, é vetorial, desculpa, e nós estamos discutindo velocidade escalar. Então, velocidade vai ser tudo aquilo que andou e o tempo total que levou, sem frescura. Muito bem. Então, olha lá o nosso carrinho. Ele vai andar 150 km. Vai em 2 horas, percorreu 150, e volta em 1 hora. Percorreu de novo 150, só que agora levou 1 hora só. Quero saber qual é a velocidade escalar média do percurso. Bom, primeiro, se eu falasse de deslocamento, já ia dar 0, né? Saí daqui, fui, voltei, acabei aqui. Se eu fizer um vetor da saída para o final, vai dar 0. O deslocamento total desse carro, ida e vinda, é 0. Então, se eu for falar de velocidade vetorial média deste percurso, é 0. Mas a velocidade escalar vai me dizer tudo que eu andei. Quanto que eu andei? 150 para ir, 150 para voltar. Andei ao todo 300 km. E quanto tempo levou? 3 horas, porque ele disse que levou 2 horas indo e 1 voltando. Então, 300 dividido por 3. Isso vai dar uma velocidade escalar média do percurso todo como 100 km por hora. Beleza? Olha lá, ó. Eu vou falar um negócio que vai dar spoiler, mas ele
foi mais devagar e voltou mais veloz. Foi mais devagar, porque aqui a velocidade média na ida foi 150 por 2, 75 km por hora. E ele voltou mais rápido, porque ele percorreu 150 km em uma hora só, 150 km por hora. Beleza? Vamos chegar nisso aí para não adiantar. Então vamos lá. O cara percorre X quilômetros. Agora ele não deu quanto foi a medida da estrada. Só disse que ele vai em 2 horas e volta em 1. E aí? Qual que é a velocidade média? Bom, com X quilômetros eu posso fazer velocidade distância por tempo. Posso fazer velocidade V, distância x sobre o tempo 2. E a outra velocidade de volta, velocidade V, distância x também e o tempo 1 hora. A gente acha as distâncias totais, divide pelo tempo total, mas assim, quando tem letra estipulando distância, ou tempo, ou velocidade, a gente pode trocar por um valor adequado se quiser para facilitar essas contas. Mas aqui ele vai entrar noutra discussão também. Se eu disser para você que ele vai a 75 km por hora e volta a 150, o mesmo percurso, qual é a velocidade média? Acabei de te dar um spoiler ali anteriormente, que aquele exercício, vou até voltar para mostrar para vocês, ó, aquele exercício que ele foi em 2 horas, 150 km em 2 horas, a velocidade é 75. E volta o mesmo percurso em 1 hora, se a distância é 150, então ele volta em 1 hora com 150 km por hora. Então foi 75, volta a 150. E a média deu 100. Já repara que a média não é 150 mais 75 dividido por 2. Isso é a média das velocidades, diferente de velocidade média. Isso é outra história. Mas quero te mostrar que ele está fazendo a mesma situação num exercício em que ele fala X quilômetros. Se ele vai esses X quilômetros com 75 e volta esses X quilômetros com 150, qual é a velocidade média? Digo para vocês, eu usaria botar um número, escolher um número decente para poder achar a distância e o tempo totais e achar a velocidade. Eu usaria aqui a distância 150 km, porque aí ele vai levar 2 horas na ida e 1 na volta. 300 por 3, 100. Ah, Jadowski, eu escolhi 300 quilômetros. Tá bom. 300 km para ir, 300 para voltar. 300 km com 75 km por hora vai levar 4 horas indo. E com 150 km por hora vai levar 2 horas voltando. 600 dividido por 6 horas vai dar 100 km por hora. Então, na verdade, qualquer valor que você colocar ali vai ficar com a mesma proporção, vai ficar com a mesma velocidade média final. Então, posso fazer com um número pequeno ou com um número grande, mas posso fazer com um número que seja múltiplo das grandezas envolvidas para facilitar um pouquinho o jogo. Ou, se você quer fazer no braço, você quer fazer aí com X mesmo, tranquilamente. O que eu fiz de cabeça aqui com vocês quando eu escolhi uma distância 150 ou uma distância 300? Achei a distância total e achamos o tempo total. Olha só, 75 é a velocidade de ida, que vai permitir ele percorrer X quilômetros nesse tempo T. Beleza. Então descobrimos que o tempo de ida é X sobre 75. Se eu tivesse feito com um número, 300 quilômetros, a gente teria 300 por 75, aquelas 4 horas de ida que havíamos conversado. Mas resolvemos fazer com notação. Velocidade, distância por tempo. Velocidade 75, distância x do exercício, achamos o tempo de ida. Muito bem, reserva a informação. Agora sei de novo da volta. Velocidade, distância por tempo. Ele volta 150 km, mesmo x de distância, e aí o tempo de volta. Tempo de volta, x sobre 150. Beleza? Tenho o tempo de ida, tenho o tempo de volta. O que me falta? Nada. Velocidade média, ou velocidade escalar média, não é tudo que ele andou?
x para ir, x para voltar, 2x. Sobre o tempo total que levou, quanto foi que levou de tempo? Isso mais isso. Então olha lá, vamos botar todo mundo aqui. Velocidade escalar média, tudo que ele andou e o tempo que levou. Tudo que ele andou foi x para ir, x para voltar, 2x. Tempo total é o tempo de ida mais o tempo de volta. Tempo de ida a gente tinha visto x mais 75. Tempo de volta, x mais 150. E aí, faz a conta aí. Vai dar 2x sobre 3x sobre 150. Né? Não sei como é que você faz, mas eu, para ficar com o mesmo denominador, multipliquei isso aqui por 2, né? Então, 2x vezes sobre 150. Então, 2x mais x, 3x sobre 150. Ufa, meu Deus, e agora o que que faz? Agora termina a conta aí, porque dá para simplificar o x e aí vai ficar bem mais tranquilo. Vai ficar, ó lá, cadê? Estamos aqui, né? 2x sobre 3x sobre 150. 2x, pega a fração que está aqui embaixo, multiplica invertido. 2x vezes 150 por 3x, corta aquele x lá tudo, e aí 300 por 3, 100 km por hora. Você vai dizer assim, Jadosky do céu, que volta ao mundo carvoeira foi essa? Pois é, dá uma volta gigantesca. Mas por quê? Porque a gente não quis usar um número aleatório, sabendo que ia manter a proporção das coisas. Quanto mais distância eu escolhesse, proporcionalmente mais tempo ia levar, mas ia chegar na mesma proporção, e aí a gente passa um trabalhinho. Qual das maneiras é melhor de fazer? Aquela que você se sente mais seguro, mais confortável. Por experiência, eu vejo que a maioria das pessoas acaba se atrapalhando no meio desse tratamento, de deixar as distâncias em notação, deixar em x, acaba se atrapalhando aqui e aí nem percebe. Então fazer um testezinho, fazer uma escolha de um número decente, saber escolher esse número, né, como um múltiplo daquilo que está envolvido, vai facilitar um pouquinho, agiliza também um pouquinho esse seu exercício. Tem que tomar cuidado que alguns exercícios falam de um mesmo tempo indo e voltando, com velocidades diferentes, com distâncias diferentes, e outros falam da mesma distância de ida e volta, com velocidades diferentes, com tempos diferentes, para fazer a velocidade média. Não precisa ficar decorando o jeito para fazer quando a distância é igual, o jeito para fazer quando o tempo é igual. O único jeito seguro que você pode usar sempre e não vai ter problema nunca é para a velocidade média, tudo que ele andou dividido pelo tempo que levou. Se você não tem essa informação diretamente no enunciado, você tem que trabalhar ela, como a gente viu aqui nos exemplos. Mas tem que fazer a distância total, achar de alguma maneira, e o tempo total. Outra coisa que eu quero te mostrar ainda é dessas velocidades médias. Ó, a gente voltou aqui com os dados originais, mas eu quero te mostrar aqui nos gráficos. Esse gráfico aqui a gente já começou a discutir quando abriu lá a nossa caixa de ferramentas. Você está vendo que aqui tem um movimento uniforme. Já vou jogar direto para ver se você concorda. É um movimento progressivo, uniforme. Já falei tudo. É uniforme, velocidade constante, é para a direita, então ele é progressivo. Então, beleza. Então, você está vendo aqui esse cara andar no primeiro segundo da placa 0 para a placa 10, andou 10 metros. No próximo segundo ele andou mais 10, e assim ele vai. Mas no final, no total, já que eu estou falando de média, querendo resumir a história, no final ele andou em 5 segundos da placa 0 até a placa 50. Se eu for fazer a velocidade, escalar, média, é tudo que ele andou, 50 metros, dividido pelo tempo todo que levou, 5 segundos. 50 por 5, 10 metros por segundo. Se eu olhar no gráfico da velocidade, é isso mesmo que está aqui, ó, 10, 10, 10, 10, 10. Por que que aqui está 10? Por que que deu igual à velocidade média? Porque o conceito de velocidade média é esse. O conceito de velocidade escalar média é fazer uma simplificação, pegar a distância total e o tempo total e estimar uma velocidade como se ele tivesse, durante toda a viagem, se mantido sempre do mesmo jeito naquele ritmo que a gente achou na velocidade média. Então, um movimento uniforme
que seria o que ele percorreria se não tivesse aquelas flutuações de velocidade que no mundo real a gente sabe que acontece. Muito bem, mas fazer velocidade média de movimento uniforme, né, não tem muito o que fazer por causa desse conceito. Mas e quando for um movimento variado? E agora, qual que é a velocidade desse sujeito? Qual que é a velocidade desse sujeito? Tem várias. Um gráfico de velocidade me mostra que no início a velocidade é 0, em 1 segundo a velocidade mudou para 10, em 2 segundos mudou para 20 e assim por diante. Então a velocidade está mudando. Ele quer saber qual a velocidade escalar média. Então, resumindo esta parada toda. Então se eu tenho várias velocidades instantâneas diferentes, olha lá, aqui, 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 você está vendo que vai mudando a inclinação? A gente já sabia que no gráfico da posição, a inclinação, a tangente, eu te mostrar aqui, ó, a inclinação, eu vou mudar de lugar para mostrar para ti melhor ainda. Ó, a inclinação, a tangente representa a velocidade. Então você está vendo aqui neste primeiro ponto que eu tenho uma inclinação, aqui uma inclinação maior e aqui uma inclinação maior ainda. Se eu estou vendo aumentar a inclinação da curva, aumentar a declividade, é porque está aumentando a velocidade. Então tenho várias velocidades instantâneas. Quer saber a velocidade instantânea? Põe uma linha tangente aqui. Põe uma linha tangente aqui, porque essa tangente, dividir os eixos, distância dividido por tempo, indica a velocidade. Então tenho vários pontos com inclinações diferentes, com tangentes diferentes, com velocidades diferentes. Qual que é a velocidade média? Simplifica. Velocidade escalar média é tudo que ele andou e o tempo que levou. Quanto foi tudo que ele andou? Ó, ele andou 80 metros em 4 segundos. Então pronto, andou 80 metros em 4 segundos, 80 por 4, dá 20 metros por segundo de velocidade escalar média. Quer ver um outro truque que você podia usar aqui? Não estou nem dizendo que vai ser mais fácil, mas estou dizendo para você conhecer a ferramenta, porque em um outro momento pode ser útil. Lembra que eu te falei que fazer a inclinação de qualquer ponto dava velocidade instantânea? Então, se eu traçar uma linha entre dois pontos, e fizer a declividade dos dois pontos, eu vou ter a velocidade média entre esses dois pontos. Se eu fizesse uma reta aqui, ó, do 0 até o 80, não ia dar tangente 80 dividido por 4? 20 metros por segundo. O que aconteceria se eu fizesse uma reta entre 1 e o 3? Traço uma reta entre 1 e 3 e faz a declividade dessa reta. Ia dar a velocidade média entre os tempos 1 e 3. Sim? Agora, aqui no gráfico da velocidade, eu quero que você tome cuidado com o seguinte. A gente viu que a velocidade média deu 20 metros por segundo. Corre o risco de se olhar para esse gráfico e dizer assim, velocidade inicial é 0, velocidade final é 40, entre 0 e 40 a média é 20. Para esse gráfico, fechou, beleza, verdadeiro, sem problema. Agora, muitas vezes você vai encontrar na prova um gráfico que tem múltiplas inclinações. Então você vai ter um trecho que a velocidade está aumentando, depois a velocidade ficou constante, aí a velocidade diminuiu, depois voltou a aumentar. E aí com esse gráfico não dá para fazer assim, média das velocidades. Não dá para pegar a final inicial, somar e dividir por 2. Porque você não sabe aí quanto tempo ela ficou com velocidade constante, quanto tempo ela ficou com velocidade positiva, que é para a direita, ou velocidade negativa, que é para a esquerda. O que a gente faz num gráfico de velocidade para fazer a velocidade média? Como eu te falei, para não errar nunca, é tudo que ele andou e o tempo que levou. Como é que eu acho distância neste gráfico de velocidade? Lembra de testar? Ou eu estou lendo, e eu não estou lendo isso porque é velocidade, ou eu tenho área, ou eu tenho tangente. A área desse gráfico te dá o deslocamento. A área é multiplicar as grandezas. Então, velocidade vezes tempo dá deslocamento. Então, a área disso aqui é um triângulo. Base 4, altura 40 sobre 2. 4 vezes 40 sobre 2 dá 80. Então, achei o deslocamento. Quanto foi que ele andou? 80.
Quanto tempo levou? 4, 80 por 4, 20 metros por segundo. Então, na medida que você tiver um gráfico com várias inclinações, você vai fazer a área total dividir pelo tempo total. Não tem erro. Não tem o que ficar criando 1 milhão de coisas diferentes para tu pensar, para tu lembrar, para tu esquecer. Velocidade média, distância total, pelo tempo total. E aí você fica encarregado de exercícios de ver como achar essa distância, como achar esse tempo para poder fazer. Ache menos coisinhas que são dependentes de o que ele falou, menos atalhos, menos desses pseudo-atalhos. Procura o conhecimento como ele é mais na sua origem. Quer saber velocidade média? É o que andou e o tempo que levou, não tem que inventar. E aí você vai investir em ferramentas para tirar informações do exercício que vão tornar muito mais rápido a tua resolução. Beleza? Vai exercitar, vale a pena, força na máquina que vai ficar bom. Show?